Olá, tudo bem com você? Seja muito bem-vindo ao nosso canal INSS Simplificado. Pessoal, no vídeo de hoje nós vamos falar sobre o julgamento da revisão da vida toda, né? Saiu o resultado, a votação ela foi uma votação virtual e você vai saber o resultado desse julgamento, como votaram os ministros, tá certo? E antes de começar, eu gostaria de pedir uma gentileza para você, que é super rápido, se inscrever em nosso canal e deixar seu like, assim fortalece o nosso canal para a gente trazer mais notícias atualizadas para você. E também estou deixando na descrição desse vídeo uma dica de renda extra. Eu acho que é bem interessante para você, tá bom? Pessoal, o Supremo Tribunal Federal, ele rejeitou, dois recursos, tá? Contra a decisão da própria Corte, que derrubou a possibilidade da revisão da vida toda de aposentadorias do Instituto Nacional do Seguro Social, INSS. O julgamento virtual do caso começou na semana retrasada, e foi finalizado na última sexta-feira, O placar foi de 7 votos a 4 pela rejeição dos recursos apresentados pelo Instituto de Estudos Previdenciário, IEPREV, e a Confederação Nacional dos Trabalhadores Metalúrgicos, CNTM. Além do relator, o ministro Nunes Marques, os ministros Cristiano Zanin, Flávio Dino, Carmen Lúcia, Gilmar Mendes, Luiz Fux e Luiz Roberto Barroso votaram para negar os recursos, Então, os votos favoráveis aos aposentados foram proferidos pelo ministro Alexandre de Moraes, Dias Toffoli, Edson Fachin e André Mendonça. Em março desse ano, o Supremo decidiu que os aposentados não têm direito de optar pela regra mais favorável para o recálculo do benefício. A decisão anulou outra deliberação da Corte favorável à revisão da vida toda. A reviravolta aconteceu porque os ministros eles julgaram duas ações de inconstitucionalidade contra a Lei dos Planos de Benefícios da Previdência Social, Lei 8.203 de 1991, e não o recurso extraordinário no qual os aposentados ganharam o direito à revisão. Ao julgar inconstitucionais as regras previdenciárias de 1999, a maioria dos ministros entendeu que a regra de transição é obrigatória e não pode ser opcional aos aposentados. Antes da nova decisão, o beneficiário poderia optar pelo critério de cálculo que rendesse maior valor mensal, cabendo ao aposentado avaliar se o cálculo de toda a aposentadoria poderia aumentar ou não ao benefício. Esse processo, que discute a revisão da vida toda do Instituto Nacional de Seguro Social no STF, no Supremo Tribunal Federal, ele ainda não chegou ao final, tá? Embora os ministros tenham negado dois recursos, sobre a tese do julgamento no plenário virtual, que terminou na sexta-feira, a ação em si não foi julgada, tá? A revisão da vida toda é um processo judicial no qual o aposentado do INSS ele pede o recálculo do benefício para incluir na conta de salários antigos, de antes de julho de 1994, pagos em outras moedas. O caso é discutido no tema 1102, que está parado na Corte. Então, esse é um dos casos, essa história na hora do recálculo, o trabalhador ele vai querer que seja benéfico para ele, enfim, ele trabalhou, foi pago o FGTS, tá certo? E, na hora de se aposentar, ele vai querer, que o cálculo seja correto conforme o trabalho, conforme foi depositado e as maiores e melhores vantagens. Afinal, foi ele que trabalhou, foi ele que ficou o dia a dia na empresa, deu o seu suor, abdicou de tempo com a família, Nada mais justo
de que na hora de se aposentar, se ele ser o mais beneficiado. Então, esse é um grande encalço desse julgamento. O que os ministros julgaram foram 2 embargos de declaração, são contestação de um julgamento, né? Em 2 ADIs, Ação Direta de Inconstitucionalidade de 1999, que contestavam a reforma Previdência, né, de Fernando Henrique Cardoso. Né? Em março deste ano, ao analisá-las, a Corte decidiu por 7 votos a 4 que a correção não é possível, contrariando a posição de 2022, quando aprovou a revisão. Segundo especialistas consultados, né, pela Folha de São Paulo, né, há ainda alguns pontos em aberto na revisão da vida toda, que precisam ser esclarecidos no Supremo. O caminho mais correto para a maioria deles é que esse debate seja travado no tema que discute diretamente a correção. Nesse julgamento todo, nessas alegações todas, né, parte do governo e parte dos trabalhadores, né, falam em números. E esses números, cada mês, cada semana, saem números diferentes. Né? A União ela alega um impacto de 480 bilhões para a revisão, né? Ela alegava para a revisão desses benefícios. Então, de acordo com estudos feitos por economistas, né, um impacto financeiro mais provável seria de 1,5 bilhões ou, na pior hipótese, né, 3,1 bilhões. Já a AGU, a Advocacia Geral da União, ela citou um estudo que o custo financeiro seria em torno de 70 bilhões. Então, portanto, há uma narrativa, né, sobre esses números, porque sempre aparecem números diferentes. Né? O governo falando em bilhões, né, muitos bilhões, né? Os trabalhadores falando que não seriam esses valores todos. Né? Então, são números diferentes, né, que contestam cada um puxando para o seu lado. Um julgamento é isso. Né? Tem 2 partes. Né? Então, nesse julgamento, a revisão da vida toda tem o governo e tem os trabalhadores. Né? Como eu falo, os trabalhadores eles merecem essa correção correta, né, de valores, porque eles trabalharam, eles receberam esses valores. Então, nada mais justo que na hora de se aposentar, como eu falei, passou a vida toda trabalhando em prol, né, de uma empresa, em prol de um país, né, abdicou famílias, se abdicou, de repente, de muitos dias de lazer para trabalhar, para trazer um sustento para a família, e chega na hora de se aposentar, chega na hora de ter os valores, né, valores financeiros reconhecidos, né, tem essa celeuma toda, esse imbróglio todo né, de o governo achar que não é justo pagar. Ele merece, como eu falo, ter uma aposentadoria, né, ter um reconhecimento justo de tanto suor, de tanto, como eu falo, abdicou de família, de hora de lazer, para em prol de uma empresa, para em prol do país, do desenvolvimento. Né? Então, não é justo. Tá certo, pessoal? Espero que vocês tenham gostado do vídeo e a gente se encontra no próximo, se Deus quiser.